paz do nosso Cristo seja abundante na sua vida. Como é bom saber que Deus nos guia, como é bom saber que a gente tem um Deus maravilhoso, tremendo, que cuida de nós, nos alimenta com a palavra dele e fornece esperança nessa caminhada. Então é com essa alegria, com essa vivência que eu venho compartilhar com você, tenho compartilhado com você sempre nas quartas-feiras, nos domingos, o prazer de servir ao Senhor, de entender que Ele é real e que Ele cuida de cada um de nós. Que Ele seja abundante na sua vida, que a alegria que você tem, ela seja realmente regada por Deus, porque olha, o mundo tem tanta coisa para oferecer, uma alegria passageira e a gente sabe que traz sofrimento. Não é quando a gente cria uma expectativa, e a gente tem falado muito dessa questão, né, desse relacionamento, expectativa, esperança. A gente quando cria uma expectativa e a gente é frustrado, a gente fica logo triste, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente cria esperança. E é nessa esperança que a gente tem se fortalecido, que Deus tem nos orientado, tem orientado você e mais do que isso, alimentado a sua alma, o seu espírito com a santa e poderosa palavra, que é o nosso guia. Então nós vamos falar com Ele, porque Ele vai falar conosco, nós vamos falar com Ele através das orações e depois vamos escutar a voz do Senhor. Lembrando que nas quartas-feiras nós temos sempre esse formato, dando aí a oportunidade para que você, no seu lar, onde quer que você esteja, você seja responsável por elaborar esse culto a Deus de oração, de adoração, escolhendo os louvores que mais agradam a você. Claro, lembrando que o mais importante é agradar a Deus, mas que também tem as suas preferências, que você possa orar com seu parente, com seu filho, sua filha, sozinho, sozinha, como você está, porque criando esse hábito, essa responsabilidade de também falar com Deus, preparar um culto no próprio lar, isso é bom. Isso é muito bom e Deus se alegra com isso. Então, nas quartas-feiras, sempre nesse formato, dando a você essa oportunidade de você também preparar o seu culto especial a Deus, de oração, de louvor, claro, sendo sempre alimentado com a palavra dEle. Muito obrigado pelo carinho, por me deixar entrar no seu lar, aonde você está, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, querido, obrigado, Jesus. Obrigado por mais um momento de olhar para a Tua Palavra, momento de aprender mais da Tua Palavra, momento de relembrar dos Teus feitos, saber da Tua presença real no nosso meio. Eu aqui, do outro lado da telinha, ao Teu servo e à Tua serva que nesse momento está acompanhando, o Senhor se faz presente também, porque o Senhor é onipresente, significa que não há lugar que a gente possa se esconder em que não haja a Tua presença. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tuas misericórdias, pela simplicidade de nos fazer reconhecer as Tuas misericórdias através do levantar das nossas camas, através do respirar, através da saúde, poder andar, poder falar, poder se alimentar, se vestir. Obrigado, Senhor. Tudo isso é graça sobre graça. Fortalece o cansado, aquele que está com a alma abatida, Senhor, restaura suas forças, para que através da alegria no Senhor, o teu coração, o coração dessa pessoa, venha realmente ser refletido através da tua face, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E a gente sabe que quando a gente ora, a gente fala contigo, a gente aprende da tua palavra, o nosso coração se alegra e isso acaba sendo refletido nos nossos rostos. Então, muito obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez, rendemos-lhe graça, louvor, adoração, pois vamos ouvir a Tua palavra e sabemos que o Senhor irá ministrar aos nossos corações através dessa palavra tão poderosa, tão maravilhosa que não volta vazia. Tudo isso nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. É muito bom sempre relembrar que nós temos um manual de conduta, um manual, a nossa única, como as pessoas costumam sempre dizer, a nossa única regra de fé e conduta, que é a palavra do Senhor. Porque Deus é o proprietário e Ele sabe o que é melhor para a gente e nos deixou o manual, nos deixou a palavra dEle. No Salmo 1, todas as vezes que eu reflito, que eu medito nesse texto, eu contemplo a felicidade e a alegria do salmista em ouvir a voz de Deus e não somente isso, em colocar em prática todos os ensinamentos de Deus. E quando isso é feito, a gente recebe bênçãos do Senhor. Não que a gente esteja fazendo para receber bênçãos do Senhor, mas é porque é inevitável.
Quando a gente decide ouvir a voz do Senhor, colocar a palavra dele como nossa guarda, nosso guia, a gente entende que é inevitável as bênçãos do Senhor. Mas é interessante observar como isso é vibrante na vida do salmista. Como ele entende a suficiência da palavra de Deus para a vida dele e como nós precisamos entender. Afinal de contas, o mesmo Deus e a mesma palavra que o salmista relata nesse testemunho é o que nós temos hoje em nossas mãos. É o mesmo Deus, olha que coisa maravilhosa, e a mesma palavra, porque Deus não muda, a sua palavra não muda, permanece para sempre. Então isso é muito bom. Toda vez que a gente lembra disso, a gente tira aquele misticismo de que a Bíblia é apenas um livro qualquer. E não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, é a palavra viva do nosso Criador. Então, desmistificar essa ideia de que é apenas mais um livro histórico, antigo, que tem as suas características, é muito importante para entendermos e viver essa alegria do salmista e tudo aquilo que Deus promete para nós. Então, no Salmo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: como é feliz, olha o que o salmista relata, olha que testemunho. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Já começa assim. O mundo é uma impiedade só, você sabe disso. Mas como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Olha que coisa. Não basta não seguir. A gente não pode reproduzir também aquilo que os pecadores, as pessoas sem Deus fazem. Não que a gente não seja pecador, nós somos, mas não vivemos na prática do pecado. Isso é muito importante. Ele diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém na roda dos zombadores. Pelo contrário, olha só o que ele faz. E isso aqui é que chama a nossa atenção. É isso que deve permear os nossos corações, as nossas intenções, porque a palavra de Deus diz assim: ao contrário, a sua satisfação, olha que coisa maravilhosa, a sua satisfação, a sua alegria está na lei do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E nessa lei, na palavra de Deus, medita de dia e de noite. Olha que coisa, isso traz refrigério. Quem conhece a Deus sabe como isso alegra o coração, isso nos estimula, nos faz entender que nessa caminhada, mesmo com as dificuldades, tudo isso vai nos mover em direção a Deus. Vai nos mostrar que realmente Deus nos ama, que Deus cuida de nós, mas para isso é preciso realizar essas etapas, porque Ele é feliz. A sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Ah, pastor, eu não tenho paciência, não sei ler direito, até leio, mas me dá logo um negócio, eu não fico muito tempo lendo. O que significa esse meditar de dia e de noite? Significa que você não vai fazer as suas atividades rotineiras, corriqueiras, porque você vai estar bitolado na palavra de Deus o tempo todo, meditando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias? Não é isso, lembre-se, não é um conceito de fanatismo. O próprio Deus ministra aos nossos corações e nos dá essa alegria sempre que a gente dedica um tempo para Ele. O que o salmista está dizendo aqui, que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não segue o conselho dos ímpios, pelo contrário, ele é feliz e a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite, está dizendo o seguinte: ele tem o hábito diferenciado daqueles que não conhecem a Deus. Porque senão algumas pessoas elas pegam palavras da própria palavra de Deus e distorcem como Satanás faz. Porque Satanás é assim, ele pega a palavra de Deus, que é verdadeira, é pura, nos guia, e sempre ele distorce. Aí algumas pessoas pegam um texto e dizem assim, ó, ah, tá vendo? Eu não nasci para ser um fanático dia e noite. Você não é você ficar dia e noite lendo, meditando. Você tem família, você que tem família, você tem filhos, marido, esposa, você tem uma rotina, você tem uma atividade de trabalho, uma atividade de estudo. Imagine, Deus nos chamou para ficar assim dessa forma? O próprio apóstolo Paulo, fazendo um parêntese aqui rápido, quando ele ministrou aos cristãos em Tessalônica, aos tessalonicenses, ele falou a respeito da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor. E é interessante que quando ele ministra na primeira carta,
ele está falando a respeito do arrebatamento, como é que vai acontecer, como ele discorre sobre o assunto de que a trombeta vai tocar primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E aí ele faz toda uma explicação didática para aquelas pessoas, e mesmo assim algumas daquelas pessoas não conseguiram entender muito bem o que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo. Estavam distorcendo as palavras do apóstolo Paulo. Tanto que ele precisa escrever uma segunda carta, porque algumas pessoas estavam achando que a vinda do Senhor já tinha acontecido, e ele tinha que explicar detalhadamente na sua segunda carta, e outras pessoas estavam entendendo que a vinda do Senhor poderia acontecer, e de fato poderia acontecer a qualquer momento. Mas por conta dessa distorção, algumas pessoas estavam pensando o seguinte: olha, se Deus está voltando a qualquer momento, então eu não preciso mais trabalhar. Eu não preciso mais seguir a minha rotina de trabalho. Por quê? Porque Deus está voltando, então qual o sentido de eu trabalhar? E aí o apóstolo Paulo ele repreende as pessoas dizendo o seguinte: olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, nos mostrando que a volta de Jesus é uma realidade, pode acontecer a qualquer momento, mas que isso não impede da gente seguir a nossa rotina, sempre colocando Deus em primeiro lugar, mas seguindo a nossa rotina, nada de fanatismo. O que o salmista está descrevendo aqui no Salmo 1 é justamente isso. Aquele que conhece a Deus tem o prazer na lei do Senhor, medita nessa lei, não anula uma coisa nem outra, segue a sua rotina, mas não se esquece de Deus, sempre colocando Ele em primeiro lugar, sempre tendo um tempo reservado para meditar na palavra, para falar com Deus através das orações, para escutar a voz de Deus através da ministração da palavra, que é muito importante. Para isso Deus levantou guias, estabeleceu pastores, líderes para guiar as pessoas na palavra, não nas suas convicções pessoais ou opiniões, mas na palavra. E o salmista está revelando justamente isso. Tem o prazer na lei do Senhor, medita, faz também, coloca a lei do Senhor, coloca o Senhor na sua rotina, faz disso uma prática, um hábito, porque senão vai sucumbir na roda dos escarnecedores. Vai se deter no caminho dos pecadores e aí não vai conseguir diferenciar o certo do errado. Então ele começa a desenvolver dessa forma, mostrando que é importante meditar na lei do Senhor, porque ele tem prazer na lei do Senhor. E isso acontece, fazendo isso, o resultado ele é inevitável, a bênção é inevitável. Porque a Bíblia diz no versículo 3 que ele será como árvore plantada. Olha só que coisa boa. Olha como é bom ouvir a voz de Deus, olha como é bom seguir a palavra do Senhor, olha como é bom meditar na lei do Senhor. Isso é tremendo. Aí ele diz, essa pessoa será como árvore plantada, plantada à beira de águas correntes. Árvore plantada que dá muito fruto. Não somente isso, ele declara, dá fruto no tempo certo. E mais, suas folhas não murcham. Olha que comparativo tremendo a respeito daquele que medita na lei do Senhor. Vai ser como essa árvore frondosa, vistosa, uma árvore firme, que é plantada junto às águas correntes, que produz fruto. Porque a vida do servo do Senhor é inevitável que não venha produzir fruto. Tem que produzir fruto. É a consequência da bênção. Então você segue ao Senhor, você ouve a voz de Deus, então é inevitável, os frutos irão ser produzidos, a árvore irá produzir frutos. É tão maravilhoso saber disso, porque isso não é para todo mundo. É para aquele que ama a lei do Senhor, é para aquele que tem prazer na lei do Senhor, é para aquele que não se cansa do Senhor. Tem muita gente cansada de Deus, por incrível que pareça, olha que coisa. Mas essa pessoa, ela será comparada a essa árvore à beira das águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, no tempo certo. E esse tempo certo a gente precisa entender que é o tempo do Senhor, não é o meu tempo nem o seu tempo. Por mais que tenham pessoas estudadas aí nessa área de agricultura, nessa área que as pessoas plantam para colher, a gente sabe que depende do Senhor, porque é Ele que manda a chuva, é Ele que modifica o clima. Então é muito importante entender que no tempo certo, aquele que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, que cumpre os mandamentos do Senhor, que se alegra no Senhor, vai produzir fruto no tempo certo e as suas folhas não irão murchar. E tudo que ele faz, aí eu gosto demais desse desfecho, tudo que essa pessoa faz, ela prospera. Tudo.
ela se torna uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, uma boa ovelha, um bom pastor, um bom funcionário, porque tudo que ela faz, ela prospera. Então, quando a gente começa a espremer todo esse testemunho do salmista aqui, logo nesses primeiros versículos, isso nos faz entender e nos faz refletir de como Deus nos ama e quer que a palavra dele seja o nosso guia. Porque a palavra de Deus é o nosso guia. Nós temos uma preciosidade nas nossas mãos. Eu costumo sempre lembrar na igreja, eu costumo sempre lembrar quando eu evangelizo, quando eu falo com pessoas, quando eu aconselho, que é muito importante que em determinados países a palavra de Deus não pode adentrar. Tem pessoas querendo conhecer a Deus, mas a palavra nem chega. As pessoas que conseguem 1 ou 2 páginas da Bíblia, elas veneram tanto aquela página daquela Bíblia, porque tem o texto ali, parte do texto, que elas ficam, num bom popular, ficam alucinadas, ficam eufóricas de tamanha alegria. E hoje a gente tem a revelação completa de Deus, numa cultura laica, onde nós temos a liberdade de expressar a nossa fé, e mesmo assim muitas pessoas não valorizam isso que tem. Então a gente precisa começar a refletir um pouco a esse respeito, porque é bem verdade que muitos vão buscar as bênçãos do Senhor, mas em contrapartida não querem obedecer, continuam, como o salmista diz aqui, fazem o contrário, se assenta no conselho dos ímpios, imita a conduta dos pecadores e se detém na roda dos zombadores. E tem o prazer nessas coisas, aí depois fica lamentando, fica chorando, que é bênção do Senhor. E aí quando Deus não responde, não corresponde à expectativa, fica dizendo que Deus não existe, que Deus não ama essa pessoa, mas ela não faz, não, é só reforçando, você não vai fazer para alcançar isso, você vai fazer porque você ama o Senhor, como o salmista disse, tem prazer na lei do Senhor, a consequência é a bênção, porque nosso Deus não é um Deus de barganha. Então, é importante meditar em tudo isso, é importante entender, porque esse não é o caso dos ímpios, como ele descreve aqui no versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Agora tem o oposto. Daquele que ama a lei do Senhor, que tem a palavra de Deus como guia, mas os ímpios que não têm. Então não é o caso dos ímpios, ele diz no versículo 4, não é o caso dos ímpios. Porque os ímpios são como? Olha o que ele diz, olha o retrato que ele pinta das pessoas ímpias. Essas pessoas são como palha que o vento leva. Não tem firmeza. Ao contrário daquele que parece que será como árvore plantada junto a ribeiros, essas pessoas serão como palha ao vento. O oposto de que diz que a árvore é frondosa, que as folhas não murcham. Olha o detalhe da vida do ímpio. Olha que coisa triste, olha que retrato é pintado. Diz no versículo 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor, versículo 6, aí faz o fechamento do contexto. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Deus aprova, Deus bate o carimbo, Deus bate o martelo. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É o Salmo 1, ele começa assim. Um salmo tão maravilhoso, é a porta de entrada para esses cânticos maravilhosos, porque salmos são cânticos, mas inspirados por Deus, são testemunhos, são relatos, vivência dos próprios salmistas, que relatam o que passaram como testemunho e como foram restaurados por Deus, porque tiveram a palavra do Senhor como guia. Então, observando já nesse primeiro salmo, a gente começa a compreender e a perceber que há um contraste entre aquele que ama ao Senhor, que ama a sua lei, que faz a sua vontade, e aquele que faz completamente o oposto e depois fica reclamando com Deus. Como é que pode isso? Então, que Deus ele fale ao seu coração, porque a palavra dele não volta vazia. Que a palavra de Deus seja o alimento que você tanto precisa. É uma devocional que é poderosa para guiar os seus passos, firmar a sua fé. Eu sei que muitas pessoas podem estar com a sua fé abalada, mas olha como esse salmo ele nos traz ânimo, nos traz vigor, nos traz alegria. Independente da situação que você esteja passando, Deus está vendo, Deus está observando. Mas o que você tem feito para Deus? Porque não adianta somente pedir a Deus. A gente sabe que Deus pode nos dar tudo o que a gente pedir. A gente sabe disso. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso e Ele pode fazer até mais. A Bíblia diz, infinitamente mais, olha só, do que pedimos ou até pensamos, Deus pode fazer. Deus é poderoso. Mas e você, dentro das suas forças, o que é que você tem feito para Deus?
E se você tem feito, como você tem feito as coisas para Deus. Porque senão é meio injusto, né? A gente só querer receber e a gente não faz nada para isso. Então, através desse ensinamento simples, mas poderoso, que Deus ele possa preencher o seu coração, trazer a verdadeira esperança, não expectativa, mas a verdadeira esperança de que Ele vai agir, mas que você também precisa fazer a sua parte, tá certo? Se você não é inscrito no canal, não é inscrita, não saia, não desligue sem se inscrever no canal, sem curtir, sem compartilhar. Faça isso, ajuda muito o canal, mas mais do que isso, ajuda pessoas na simplicidade da palavra de Deus como tem que ser, mas no poder restaurador que ela tem. E você pode ser um instrumento de bênçãos nesse canal. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém.